Saudações fraternas, meus amigos, todos vocês. Peço a Deus que, em nome de Jesus e através de nossos benfeitores espirituais, nos ilumine, acenda essa luz que há dentro de nós, inspirando-nos a compreender a nossa vida, aquilo que acontece na nossa vida, e que a gente continue a caminhada conforme Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de falar algumas palavras a respeito de mediunidade. Não entrar naquele conceito teórico, não é, profundo, porque isso vai demandar muito tempo. Vamos falar do que acontece na nossa vida na prática, o que realmente chama a atenção da gente. Eu tenho uma amiga que diz assim: bom, eu vou assistir, se interessar alguma coisa na minha vida, beleza, eu presto atenção, senão eu vou cuidar de mim, não é? E é isso que a gente vai falar, mas antes de falar essas coisas, eu gostaria de tecer alguns comentários. Conforme disse Kardec, Allan Kardec, toda religião desenvolveu-se com base no medo, na ganância, na imaginação ou na poesia. Então, que a gente esteja aberto para discutir nossa verdade, não é? Sem colocar esses conceitos de pré-julgamentos, porque isso enrijece a nossa compreensão. E para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre os pilares do Espiritismo, que diz assim: existência de Deus. Né? Deus existe e é o Criador de tudo. Isso é verdade. Também a imortalidade da alma. A partir do momento que Deus nos criou, nós continuamos a vida eterna. Comunicabilidade dos espíritos também é um assunto muito polêmico para alguns, mas a gente vai entrar nessa parte, com detalhes, para poder entender o que acontece na nossa vida. E mais um pilar: reencarnação. Reencarnação é a justiça divina atuando nas nossas etapas da vida. E, por último, aquilo que Jesus fala sempre no Evangelho: pluralidade nos mundos habitados. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Dizendo isso, nós podemos nos aprofundar, entrar em detalhes sobre o que acontece na nossa vida diária. Dizem certos médicos estudiosos que a mediunidade é fruto da carne, não é? Mas nosso mentor espiritual Ramatiz, na sua literatura, diz que a mediunidade não tem nada a ver com o corpo físico. Ela é fruto da alma, é amadurecimento de cada um. Então, vamos pensar por que os médicos ou os estudiosos falaram isso. Tem sentido também. O sentido deles é o seguinte: nós temos nossos sentidos: olfato, audição, visão, paladar e tato. Tudo isso. Tem sensibilidade? Claro que tem. Se a gente colocar a mão no fogo, vai queimar. Se a gente colocar a mão dentro de um frio, vai sentir que está gelado. Não é? Você vê como a criança funciona. A criança, quando começa a se desenvolver, ela olha com a mão. Tudo que ela vê, ela pega. Ela pega porque ela está aprendendo a lidar com os seus sentidos. Então ela pega uma coisa, manipula, põe na boca para sentir o gosto, não é?
A criança escuta, falar alto o tempo todo. A criança normalmente se comunica falando alto, né? Porque ela está aprendendo a lidar com os seus sentidos. Tem sentido, não é? Tem sentido a gente sentir e avaliar aqueles sentimentos nossos. Os 5 sentidos: ouvir, ver, falar, mexer e sentir o cheiro, paladar. Isso são coisas que a gente precisa conhecer melhor. Mas existem certas situações que acontecem na nossa vida em que a gente fica pensando demais. O 6º sentido, por exemplo, que a gente não conhece bem. O que acontece com o 6º sentido? Gente, de vez em quando a gente fica com dor de cabeça sem, do nada, dar uma dor de cabeça, não é? Sente uns arrepios no corpo, o corpo começa a balançar, alguns órgãos da gente mexem como se fosse ticket nervoso, o coração vibra como se fosse um telefone no vibrador, zzz, zzz, e a gente pensa, será que eu estou doente? Alguns desses sintomas, sensação de cansaço, sensação de um peso nas costas e tudo mais, a melhor coisa que a gente tem que fazer é ir ao médico. E o médico contar tudo para ele, porque médico estuda para isso. Ele vai pedir um exame completo da gente, não é? Vai tirar um eletro, vai fazer tudo o que tem que fazer e depois ele vai dar o diagnóstico. Se for algum problema físico, que evidentemente a gente tem que estar se cuidando para ficar com saúde, se for algum problema físico, o médico vai direcionar a gente para um remédio, para um especialista daquela situação, e tudo bem. Mas se não for nada, se ele não acusar nenhum distúrbio no nosso corpo, e algumas sensações continuarem acontecendo, aí a gente tem que avaliar. Como é que eu posso sentir frio se o ambiente não está frio, está calor, não é? Como é que eu posso ficar tremendo, meu corpo balançando, com ticket nervoso, se eu não sinto nada? Então, algumas coisas, como é que eu posso ouvir vozes? Só eu ouvir, outras pessoas não, não é? Então, tem algumas sensações que foram relacionadas como sinais de mediunidade. E aí a gente vai avaliar algumas dessas situações para quê? Para que a gente se conheça melhor. Na verdade, todo esse assunto é baseado no autoconhecimento de cada um de nós. Precisamos nos conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se capacita a ajudar outras pessoas. Por exemplo, sinais de mediunidade, intuição. Intuição é uma coisa que vem da alma, vem lá de dentro, e a gente, normalmente, ela está certa. Quando a gente segue a nossa intuição, aquilo que vem de lá da alma, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Sonhos. Os sonhos é muito fácil da gente se disciplinar. Tem gente que sonha e não lembra de nada. Ah, eu sei que eu sonhei, mas eu não me lembro de nada. Mas isso tudo são treinamentos. A gente pode apanhar um caderninho e toda vez que sonhar, a gente, na hora que acordar, anota aquilo tudo. Que depois vai se esvair, vai esquecer. Mas, com o tempo, a gente quase que sonha acordado. A gente lembra de tudo que aconteceu no sonho, que muitas vezes não é sonho. Ah, eu sonhei que o fulano vai morrer, e morre. Então, é muita coincidência. De vez em quando a gente sonhar alguma coisa e acontecer. Precisamos avaliar isso. Porque no fundo, quando a gente dorme,
o corpo relaxa e a gente se desdobra e acontecem muitas coisas na nossa vida, nas nossas percepções, que se a gente der um pouquinho mais de valor, a gente vai se entender melhor. Por exemplo, telepatia. Espírito se comunica através de pensamento. Nós também. Muitas vezes a gente pensa aí na casa de uma pessoa e quando a gente vai bater no portão, ela fala, eu pensei em você. Eu quase que tinha certeza que você ia vir aqui hoje. Não é? Ou a gente está pensando e a pessoa liga para a gente. É isso. É como se tivesse, e tem, uma antena dentro de nós que capta essas coisas e a gente não dá atenção. Acha que é tudo coincidência, não é? Se importar com as dores do mundo também é um sintoma de mediunidade. Por quê? Porque o mundo é nosso, é a terra que todos nós vivemos, nós precisamos um dos outros. Então, quando acontecem tragédias, quando acontecem pandemias, quando acontecem guerras e situações em que há sofrimento de pessoas, a gente já sente tudo isso porque nos incomoda. Incomoda sentir. Outra coisa é a gente estar parado num lugar e sentir um cheiro todo diferente daquele lugar. E outras pessoas não sentem nada, mas nós sentimos. O que é isso? Sentir presenças de pessoas. A gente está sozinho, de repente parece que tem alguém nos olhando. Olhando para a gente olha e não vê ninguém. Ser um ombro amigo. Tem pessoas que é como se fosse um porto seguro. Todos gostam de se aproximar e se lamentar para elas, porque elas confortam no olhar, nas palavras, no abraço. E essas pessoas é como se fosse uma esponja, ela absorve as outras, os problemas das outras pessoas e pode ajudar muito se for disciplinada, não é? A capacidade de perdoar também ajuda muito. Alguém fez alguma coisa errada, a gente imediatamente já perdoa. Perdoa por tudo. Aliás, esse assunto é bem interessante. Quando a gente aprende a escrever, o que a gente faz? A gente pega uma folhinha limpa, começa a escrever e nem na linha a gente continua, não é? Primeiro tem que cobrir as letras. Depois, quando começa a escrever, a gente sobe, a gente desce, a gente faz um garrancho danado. Erra, erra. Porque é através do erro que a gente aprende a ler, a escrever. E na vida é assim também. Ninguém consegue andar se não levar um tombinho. A criança consegue andar bambeando para lá e para cá, daqui a pouco senta. É natural. O erro faz parte do nosso aprendizado, de todos nós. E por causa disso, tem lá o Evangelho que diz: não julgueis para não serdes julgados. Nós não estamos errados. Nós erramos porque não sabemos. Somos ignorantes. Estamos em aprendizado. Então jamais critique as pessoas. O perdão deve ficar sempre dentro de nós. Errou, perdoa, vira a página, começa tudo de novo. É como a gente faz aquele garrancho no estudo, vira a folha do caderno, vê uma folha branquinha para a gente continuar, até a letra ficar bonitinha, escrevendo bem. Não é assim que funciona no estudo, no nosso aprendizado, não é? Outra coisa, bocejar muito. Tem gente que já dormiu, quando começa a conversar ou entra em alguma sala, começa a bocejar. Isso não é normal. É sintoma de alguma coisa. E são esses sintomas que a gente deve se aprofundar neles. Por que acontecem essas coisas com a gente? Mudança de amizade, valores. Tem gente que desapega de tudo e tem gente que é agarrada a tudo. Não solta nada, não é? Esses que são desapegados, não liga para isso não.
Deixa pra lá, isso aí é coisa do mundo. Quando eu morrer vai ficar tudo aí, vou deixar tudo. E uma coisa muito importante que acontece na nossa vida, nós temos necessidade de acreditar, de buscar a verdade, de se esclarecer. E quando a gente começa assim, a gente esquece muita futilidade. Agora, os sintomas que acontecem no nosso corpo, calafrios de forma inexplicável. Algumas coisas como sensação de eletricidade no corpo, o corpo parece que está todo elétrico. Às vezes da tontura. Velho, realmente, no nosso caso, nossa idade já depois dos 60 anos, já começa aquelas tonturas naturais em que a gente tem que levantar da cama devagar, pensar um pouquinho mais, esperar uns 30 segundos. Mas uma tontura, de repente, sem a gente estar sentindo nada, um enjoo, um bocejo, uma sensação de nó na garganta, sem explicação. E eu já falei, primeiro a gente vai ao médico, ver se a saúde está boa. Se continuar, a gente tem algum sintoma a mais. Coração acelerado. O coração às vezes fica vibrando como se a gente fosse ter, não sei, algum imprevisto. Isso, em estado de relaxamento, ele vibra e continua, gente normal, pressão 12/8, tranquilo. Ouvir vozes, ver vultos, sintoma bem comum em médium, principalmente nos médios de incorporação. Mas não adianta ele falar que vê, que ouve, os outros não veem. Então o que acontece? Avaliar essas situações, essa sensação de frio, de calor inexplicável, sonambulismo, levantar com sono, ter insônia, não é? Ficar paralisado às vezes no sono, a gente quer acordar e o corpo não obedece. Tudo isso tem uma explicação lógica, tá? Movimentos involuntários do membro, de repente a perna fica mexendo, ou algum nervo da gente fica puxando, repuxando. Ué, como se fosse um ticket nervoso. Suor excessivo nas mãos. Ué, minha mão está suando. Por quê? Normalmente, esse sintoma de suor nas mãos é sintoma de mediunidade, de psicofonia ou de cura. Pessoas que têm o dom de curar, normalmente a mão fica formigando, suando. E sensação de peso nas costas. Pô, mas tem um peso nas minhas costas danado? O que é isso? Eu não entendo. Formigamento no corpo, como se tivesse uma formiguinha andando no corpo. Medo. De repente a gente sente uma sensação de medo muito grande, não é? Aquele medo que nos assusta. Mas que medo que me deu, o que houve? Medo, ansiedade, confusão mental. Ah, minha cabeça, eu não aguento mais. Perda de consciência, me deu um branco. Eu não vejo mais nada. Eu não. Espera aí, deixa eu me situar de novo. Zumbido no ouvido. Parece que a gente está subindo uma serra e estala. Pai! E a gente, ué, mas deu um zumbido no ouvido de nada. Zumbido no ouvido, gente, sintoma característico de entidade que se aproxima da gente. Tá? Vem um irmãozinho, de alguma maneira já desencarnado, não é? E a gente sente aquele sintoma no ouvido. Trem! É como se fosse uma campainha apertando lá na nossa porta. Pim! Quero falar. Incluindo sensações físicas e emocionais. Exemplo, dores. Às vezes me dá uma vontade de chorar, do nada eu começo a querer chorar. Bom, estamos falando de nossos sentimentos. E os nossos sentimentos não nos enganam, porque quem sente somos nós. Qualquer sentimento nosso é nosso, não é de ninguém. E aí a gente precisa estudar esses sentimentos, se questionar por que acontece. Por que está acontecendo essas coisas comigo?
Tudo tem uma explicação lógica, tudo tem uma verdade. E são essas verdades que a gente deve buscar para que a gente se entenda e se conheça muito mais. Porque quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai se capacitar a ajudar outras pessoas. E é isso que é importante, ajudar. Quando acontecem essas coisas e a gente começa a se avaliar, a refletir sobre a nossa vida, a gente vai longe, a gente fica se conhecendo melhor e cada vez dá vontade de buscar as verdades referentes à nossa vida, aquilo que nos interessa. Como a minha amiga disse no passado, eu vou ver, se interessar por alguma coisa, eu absorvo, se não, eu deixo para lá. E por causa disso, essas pessoas sensitivas que sentem situações, ela deve se preocupar mais com elas, com o alimento, com aquilo que come, principalmente com aquilo que come. Por quê? Porque o que a gente come interfere no que a gente pensa. Temos aqui dentro de nós, bem nessa direção aqui, desculpa, uma glândula chamada glândula pineal. Ela funciona como se fosse uma antena viva. Nós somos uma antena viva, não é? E algumas coisas prejudicam o funcionamento dessa antena. Por exemplo, o álcool. O álcool prejudica não só essa antena, mas tudo. O açúcar quase que calcifica essa antena. A cafeína, que dá uma sensação, uma falsa sensação de que a gente está mais desperto, se a gente exagera nela, não digo que é proibido nada disso, mas a gente deve evitar coisas que empanam o nosso sentimento, que empanam a nossa percepção. Muito queijo, muito laticínio, carne, principalmente a carne. Em alguns trabalhos de ajuda aos nossos irmãos, a gente evita a alimentação mais pesada, principalmente a carne, porque a carne atrai muita energia de sofrimento. Para ter carne, alguns dos nossos irmãos foram sacrificados, irmãos inferiores, um boizinho, um carneiro, um porco. E aquele sofrimento todo dele, aquela aflição, aquela angústia de chegar o momento em que ele vai morrer, fica impregnado na carne e a gente come aquilo e absorve e desce a nossa vibração. Mas isso é outro assunto, é um assunto que dá uma polêmica muito grande sobre alimentação, sobre como a gente deve proceder, e a gente vai falar em outra ocasião. Mas nada disso é proibido, gente. Por exemplo, se a gente mora na Índia e a vaca é sagrada e a gente está morrendo de fome, o boi gordo do lado, peraí, alguma coisa a gente tem que pensar. Lei da sobrevivência. Mas quando a gente pode se cuidar, quando a gente pode escolher aquilo que é melhor para a nossa vida, sim, a gente deve se preocupar. E por causa disso, tem algumas coisas na nossa vida em que a gente deve seguir disciplinadamente, mas consciente. Quais os 3 maiores motivos de queda das pessoas sensitivas, dos médiuns? Primeiro, sexo desregrado, recebimento financeiro de serviços com a mediunidade, que muitas vezes não depende de nós, nós somos ajudados principalmente por Jesus. Jesus também é um espírito. Como a gente vai cobrar alguma coisa se é Jesus que intermedia, que nos ajuda através de nossos benfeitores espirituais? Não é? E depois a nossa vaidade, que é muito grande. A gente se acha. Quando acontece alguma coisa em que a gente é útil, a gente se acha
como se a gente fosse mais importante do que os outros. Uma pessoa muito querida minha fala assim: quando a gente se acha, a gente se perde. E é verdade, a vaidade toma conta e a gente acha que tudo isso aí é fruto da nossa capacitação, de dons que a gente já tem, quando na verdade mediunidade é uma prova, é uma concessão dada por Deus para que a gente se desenvolva, compreenda tudo isso e resgate as lambanças que a gente fez lá no passado. Então, gente, diante dessas situações, daquilo que realmente acontece, essa busca da verdade, esse chamado que a gente tem de se conhecer, porque é através do nosso autoconhecimento em que a gente vai se desenvolver, vai aprender e vai ser útil ao nosso próximo, e muito mais, e muito mais. Quando a gente tem medo dos nossos sentimentos, a gente se engana. Sentimentos foi feito para sentir. Aquele que vai estudar, vai falar sobre sentimentos, vai falar sobre sensações, sobre o que acontece e fica com medo. Medo, se eu disser para você que eu estou escutando alguma coisa e tiver medo, eu vou ficar, não conto nada, eu vou enrijecer aqueles sentimentos com medo de crítica. E aquele que tem medo de crítica, ele erra muito, porque a gente não quer se encontrar com a verdade que tem dentro de nós. Essa autenticidade, ela se perde, essa individualidade que todos nós devemos ter, ela vai se perdendo em cada bloqueio de sentimento que a gente tem. Sentimento foi feito para sentir, para mostrar, para contar às outras pessoas em volta de nós o que a gente sente e dividir com elas, que muitas vezes elas nos ajudam e a gente precisa de ajuda de uns dos outros para poder desenvolver. E é através dessa busca de se conhecer melhor, dessas irritações que a gente tem e conta. É irritação porque alguém está mexendo com nossos brilhos. E se está mexendo, está nos fazendo bem. Como eu falei antes, está aflorando tudo aquilo que tem dentro de nós para que a gente se conheça, se entenda. Todas as pessoas que nos incomodam de alguma coisa, elas nos fazem mais bem do que mal. Essas que elogiam, aumentam o nosso ego, botam a nossa vaidade para frente, mas os outros não. Então a gente não deve ter medo de crítica, de ser chamado a atenção, de errar, principalmente de errar. Quando a gente erra, as pessoas podem falar o que bem entender, mas a gente vai aprender muito com os nossos erros. E é esse aprendizado que a gente busca em todos os nossos estudos, em todas as nossas falas, em tudo aquilo que interessa na vida de cada um de nós. Esse estudo, é claro que se quisermos se aprofundar em todos esses conceitos, a gente vai estudar, vai pegar na literatura espírita, nas literaturas espiritualistas ou nas próprias pessoas que nos cercam e vai tirar as nossas dúvidas. E vamos aprender cada vez mais. Quanto mais a gente interage com o outro, mais a gente aprende. Isso é muito bom. É muito bom. Quanto mais a gente divide os nossos problemas, mais o fardo se torna leve. E Jesus falou muito bem isso. Vamos dividir esse fardo, gente. Vamos dividir, divida comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é através de Jesus, é através de nosso Pai maior, nosso Criador, de nossos irmãos benfeitores espirituais, de todos aqueles que acrescentam alguma coisa na nossa vida, que a gente eleva o nosso pensamento a Deus para agradecer. Pai, abençoa-nos.
Ajuda-nos a despertar essa luz que há dentro de cada um de nós e que possamos, iluminados por Ti, conhecendo a verdade, nos ajudarmos, atuarmos em benefício de todos nós, melhorarmos esse planeta e fazer um mundo melhor. Abençoe-nos, meu Pai, que assim seja. Muita luz a todos nós. Graças a Deus.